Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto, um dos analistas aqui da Capitalizo. Tô aqui hoje pra gente falar a respeito sobre fundos imobiliários, trazendo uma opção aí pra gente ficar de olho e uma outra opção aí pra gente não comprar, tá certo? Bom, mas antes de mais nada, sempre pedir pra vocês, né pessoal, que se gostar do vídeo, deixa seu like pra gente, se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, não deixe de ativar o sininho aqui pra receber as notificações de todos os vídeos novos aí que a gente posta pra vocês, todos os dias. Também nos sigam aí nas redes sociais, no Instagram, @Capitalizo Investimentos, ou também no Twitter aí, simplesmente como @Capitalizo, tá? Também lá tem conteúdos aí pra vocês bem bacanas, simplesmente todos os dias, da mesma forma, novamente reforçando, que no YouTube aqui também a gente tem vídeos novos pra vocês aí todos os dias da semana, tá? Vamos lá então para o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Como eu já adiantei para vocês, também como vocês viram aqui, né, na descrição do nosso vídeo aí, no nosso título, né, hoje eu vou trazer para vocês aí um FII para a gente ficar de olho e um outro FII então para a gente não comprar, tá? E até mesmo reforçando para vocês aí, né, fiquem até o final para vocês verem essa outra opção. E justamente, né, pessoal, para a gente não incorrer em alguns riscos aí de simplesmente saindo vendo alguns indicadores aí de forma totalmente isolada, né, e acabar se baseando por isso e tomar, né, muitas vezes aí decisões erradas, então, somente por isso, tá? Então fica aqui o alerta, já já vocês vão saber do que eu tô falando, tá? Antes, como sempre, deixar aqui para vocês o nosso cupom de desconto. A gente está aí com o nosso cupom Capitalizo10, tudo maiúsculo, tudo junto, para dar um desconto para você então aí de até 20% em todas as nossas assinaturas, tá pessoal? 20% se comprar à vista aí diretamente no boleto, ou se não pode parcelar tranquilamente em até 12 vezes no cartão com um desconto de 10%, tá? Eu vou até tirar o meu vídeo aqui só para reforçar para vocês aí que realmente são os últimos dias aí da nossa promoção, tá? Então corre lá para você então ganhar esse super desconto aí na compra, novamente ressaltando aí, de qualquer uma das nossas assinaturas, tá? No final do vídeo eu volto falando aí sobre as nossas assinaturas para você que ainda não conhece, tá? Mas também tá aqui o link na descrição do vídeo que já te manda direto para lá, tá certo? Não perca essa oportunidade, tá realmente nos últimos dias, tá, pessoal? Bom, então vamos lá para a gente começar o nosso vídeo de hoje aqui, né? Falando a respeito do conteúdo em si, né? Resolvi fazer aqui simplesmente uma separação, pessoal, pegando todos os FIIs, ou pelo menos os mais importantes aí, né, os FIIs de shopping centers, né, peguei o gráfico deles aí, então a gente tem aí o XPML11, depois a gente tem aí o ABCP, tem o JSFI, tem o HGBS, tem o HSML, o MAL11, e também aí para a gente finalizar o VISC11, tá? E lembrando, né, sobre o VISC11, inclusive, né, a gente não vai falar dele aqui hoje, mas eu já comentei aí no vídeo, né, de 2 semanas atrás aí, né, falei bastante a respeito do VISC11, então corre lá para você dar uma olhadinha aí se ficou curioso aí, tem todas as informações lá sobre o VISC11, tá, pessoal? Mas, né, trouxe esse gráfico aqui, pegando lá desde o início de 2019, só para a gente contextualizar, né, pessoal? Vocês aí já devem estar careca de saber, né? A gente sempre acaba falando aqui para vocês também, né? O segmento de shopping centers aí nos fundos imobiliários, sem dúvida nenhuma, foram aí um dos mais afetados pela pandemia, né? Então logo ali, né? Logo quando eclodiu aí a pandemia, a gente pode dizer assim, pelo menos que teve aquele crash, né? No mercado, seja de ações, né? Em mercado ao redor do mundo todo aí, só para vocês verem então aí o quanto os fundos imobiliários obviamente acompanharam o mercado, acabaram acompanhando aí durante esse período mais agudo lá de março, mas aí, né, pessoal, demorou muito a se recuperar, inclusive, como a gente vai ver já já nesse outro gráfico aqui, por exemplo, ó, muitos FIIs de shoppings ainda não se recuperaram, tá? É o caso do XP Malls, por exemplo, né? É o caso do ABCP11, é o caso do HGBS e é o caso também do HSML11. Todos esses FIIs, se a gente pegar desde lá do começo, desde agosto de 2019, perdão, todos eles aí, que eu citei aí, pelo menos esses 4 aí, não se recuperaram, tá? Inclusive o HGBS ele ainda está com uma rentabilidade acumulada negativa ali de mais de 16%. Tá? Do outro lado, a gente tem 3 opções aí, o GSFI11, né, que está com uma valorização de quase 15% nesse período aí que eu citei, né, mas se vocês olharem aqui, inclusive, o gráfico passado, né, chegou ali, inclusive, né, ele é aquele gráfico mais azul, mais cinza ali, perdão, né, chegou a bater ali uma valorização acumulada de mais de 40%, né, beirando ali os 50%, por exemplo, se a gente pegar ali próximo ali a julho, agosto de 2021, né, mas hoje está com uma rentabilidade acumulada então em cerca de 15%. Depois a gente tem ali o campeão dessa nossa análise aqui, pelo menos o MAL11, com uma rentabilidade de mais de 15%, e para finalizar aí o VISC11, né, com mais de 6%, como já falei para vocês, né, tem um vídeo dele aqui que a gente falou aí há 2 semanas atrás aproximadamente,
né, como eu falei aí, inclusive citei sobre o VISC11, que também não deixa de ser aí uma boa oportunidade para a gente ficar de olho aí em relação aos fundos imobiliários, tá, pessoal? Mas enfim, vamos falar sobre dois desses FIIs aqui, né, como eu já adiantei para vocês aí, então para a gente ficar de olho, além do VISC aí, como eu já tinha comentado, e outro então aí para a gente não comprar aí de forma alguma, tá, pessoal? Mas antes, né, sempre deixar aqui para vocês também, muita gente, né, procura a gente aqui na Capitalismo perguntando se a gente tem opções aqui de recomendação de fundos imobiliários. A resposta é sempre sim, né? Não somente de FIIs, como dos REITs, né, pessoal? Os REITs que a gente comenta bastante aqui também com vocês, que são ali, né, os primos americanos, né, dos fundos imobiliários, né? Então é uma forma aí bastante interessante para a gente se expor ao mercado imobiliário, não somente no Brasil, através dos FIIs, mas diversificar aí de forma totalmente global, tá, pessoal? Já que esses REITs aí, né, muitos deles aí tem mais de 4 mil imóveis aí espalhados pelo mundo todo, tá? Então aqui a gente tem uma carteira de recomendação não somente com FIIs, mas com REITs também, rendendo aí, né, consideravelmente acima do IFIX, se a gente pegar, que é o índice de fundos imobiliários, aí desde o início da nossa carteira, mas também, né, pessoal, sempre lembrando vocês que a gente também tem aí as nossas carteiras mais diversificadas aqui na Capitalismo, né, seja aí com vários perfis, né, um perfil mais conservador, um perfil moderado ou um perfil mais agressivo, todas elas aí rendendo mais do que o CDI desde o início dessas carteiras, e elas também contam com recomendação de fundos imobiliários e REITs, tá? Também aí faz parte de uma pequena parcela aí dessas nossas carteiras diversificadas, tá? Bom, então, sem mais delongas, né, falar para vocês aqui sobre os nossos FIIs em questão, né? O FII para a gente ficar de olho, justamente esse que está na tela aí para vocês, o MOL Brasil Plural, né, o MOL 11, aí, né, é um FII que a gente gosta bastante, que a gente tem acompanhado bastante aí, né, desde há anos atrás, a gente já segue acompanhando aí bem de perto todo o desenvolvimento do MOL 11, né, todo esse âmbito de crescimento que ele vem aí, um crescimento bastante importante, que ele vinha realizando, pelo menos até antes da pandemia, mas a nossa visão pode crescer ainda mais agora, né, que a gente está entrando num momento mais normalizado, né, pós-pandemia. Dividend yield acumulado, aí alguns dados só para a gente contextualizar, acumulado nos últimos 12 meses está na casa aí de 7%, PVP, que é aquele indicador que pega o preço, divide pelo valor patrimonial, só para a gente ter uma relação ali, está na casa aí de 0,92 vezes, né? E a carteira do fundo atualmente é composta por participações em 8 shoppings, sendo esses 8 shoppings aí distribuídos em 5 estados aqui no Brasil, que a gente já vai ver. Né? E aí, pessoal, por que eu resolvi trazer então esse FII aí para a gente ficar de olho? Justamente, né, por se tratar aí de um FII muito bem diversificado, principalmente, né, pessoal, quando a gente trata aí de FIIs de shoppings, né, não somente FIIs de shoppings, mas principalmente FIIs de shoppings, a gente sempre procura, né, FIIs então aí que possuam um portfólio muito bem diversificado, não somente em quantidade, como também em questão territorial, né, já que eu já citei para vocês aí que está espalhado em 5 estados do Brasil, né, e na nossa visão ainda tem espaço para crescer ainda mais, né, não é ainda o maior FII de shoppings em termos de patrimônio, na nossa visão, né, ele algum dia pode sim alcançar essa marca aí, que é uma marca representativa, mas isso vai indicar com certeza aí um forte crescimento desse FII aí, então, para o futuro, né? Aqui alguns detalhes da carteira do MOL 11, né? A maior concentração está no Madureira Shopping, né? Mas também só para a gente dar uma olhada, né? Em termos aí, esse NOI, né, pessoal? Só para a gente também, né, contextualizar, né? É um indicador que nada mais é aí do que a receita líquida operacional. E aqui no gráfico aí que eu trouxe para vocês, a gente tem uma distribuição, então, né, da quão relevante são os shoppings que estão na carteira do fundo aí para a receita líquida do fundo, receita líquida operacional aí do fundo como um todo, né? Então a gente tem ali, tirando essas maiores concentrações ali em cima, como a gente viu, mas ainda assim, né, não dá para a gente destacar que é no Maceió Shopping, inclusive, e no Madureira Shopping, como eu já citei para vocês, mas ainda assim, né, a gente pode citar, né, como um dos grandes atributos, aí, uma das grandes características importantes do fundo é justamente nessa boa diversificação, até mesmo em termos aí de receita operacional líquida, né? E aí só para a gente, né, finalizar aqui a respeito do MOL 11, só deixar para vocês, falei aí que está em 5 estados, né? Então tem lá no estado de Alagoas, como a gente já citou, o caso aí do Maceió Shopping, mas também tem em Pernambuco, São Paulo, Bahia e também para a gente finalizar aí no Rio de Janeiro, tá, pessoal? Ou seja, né, só para a gente contextualizar então aí, né, um fundo muito bem diversificado e que pode crescer ainda mais na nossa visão, tá? E aqui, pessoal, do outro lado, né, um FII aí para a gente, na nossa visão aqui, para a gente ficar um pouco distante dele, né, deixar de lado, já que a gente tem, como eu já vou comentar com vocês, tem opções aí muito melhores
né, no nosso mercado de FIIs aqui no Brasil, né, no mercado de FIIs de shoppings, podemos assim dizer, mas é justamente esse aí o General Shopping, de código aí GSFI11, que é inclusive o segundo maior aí da nossa lista de valorização desde lá agosto de 2019, como eu já comentei com vocês, tá? Alguns números deles: dividend yield aí dos últimos 12 meses, 0%, PVP aí na casa de 0,32 vezes, tá? E aí muita gente pode olhar simplesmente o PVP, vai falar, poxa, tá muito descontado, né? Já que quanto, né, como a gente sempre comenta, né, quanto menor, quanto mais abaixo, quanto mais distante, né, abaixo de 1, melhor, né? Então 0,32, pô, pode ser aí um fundo muito bom, né? Posso ter encontrado aí o santo graal, né, pessoal? Mas é justamente isso que eu quero trazer para vocês, para tomar cuidado em relação aos indicadores sempre, tá? Em relação aí, a gente já vai falar um pouco mais de detalhes por conta disso, tá? Em relação à carteira do fundo aí, também tem 8 ativos, da mesma forma como o 11, sendo aí 4 shoppings e 4 outlets, né? E na nossa visão aí, pessoal, é um FII realmente cheio de problemas, tá? E aí eu até coloquei o cuidado para vocês aí, pra gente realmente, né, não se basear somente em indicadores e na nossa visão para esse FII aqui, pra gente ficar um pouco distante dele, tá? E aí, pessoal, vamos explicar o porquê, né, em relação a isso. Né, o porquê do dividend yield zero, por exemplo, o porquê desse desconto tão grande, né, o porquê dessa valorização tão grande também, enfim, o que está acontecendo, né, alguns indicadores aí um pouco, né, contrastante, né, a gente pode assim dizer. Mas basicamente, pessoal, o GSFI11, ele resultou aí de alguns problemas relacionados a uma empresa, que é uma empresa aí justamente com um nome parecido, né, que é a empresa General Shopping e Outlets, de código aí, inclusive, né, essa empresa também tem ações negociadas aí na bolsa, né, de código aí GSHP3, né? Nesse intuito do nosso vídeo aqui não é falar em relação à empresa, tá? É falar simplesmente do FII, então, né, pra gente não comprar em relação ao FII que eu tô falando, ao GSFI11, tá? Mas só pra gente explicar um pouquinho, né, resultou então de alguns problemas relacionados. A empresa aí, então, o que ela fez? Simplesmente pegou alguns dos seus shoppings e outlets aí, como a gente já comentou pra vocês, e acabou criando o fundo, né? Esse fundo aí, o GSF11. Na verdade, pegou um fundo que já existia, um fundo imobiliário ali, acabou, né, dando uma repaginada nele, uma transformação aí. Mudou o código, inclusive, né, GSF11, e acabou então doando esses 8 imóveis aí ao fundo e pegou então esse fundo aí e distribuiu as cotas desse fundo imobiliário, desse GSFI11, acabou distribuindo então aí para os seus acionistas da empresa sob forma de dividendos, né, pessoal? Agora, o que acontece, né? Acontece que esses imóveis aí, eles são, né, estão dados aí como garantia de várias dívidas e até mesmo por isso não paga dividendos, porque toda a receita ali, todo o lucro praticamente gerado pelo FII, né, na verdade não tem lucro, né, mas toda a receita ali gerada pelo FII praticamente é repassada diretamente por essas dívidas, né, até mesmo que a gente tenha ali um lucro praticamente no 0 a 0 e até por isso, né, que o fundo acaba então não dividindo aí, não distribuindo os seus dividendos, né? E fica aqui o alerta novamente para vocês, para não se basear somente em indicadores, né, ou até mesmo em rentabilidade passada, né? Aliás, nessa rentabilidade passada aí, né, de 14, quase 15% aí, não condiz com esses problemas que o fundo carrega dentro dele, só para a gente então sempre ficar de olho aí, a gente sempre trazendo aqui para vocês aí oportunidades, né, para a gente então destoar um pouquinho aí, né, de somente se basear por indicadores e às vezes acabar aí, né, colocando algum ativo mais problemático na carteira de vocês, tá certo, pessoal? Então fica aí essas duas opções aí para vocês, uma para a gente ficar de olho e a outra então para a gente aí fugir dela, já que a gente tem opções aí muito melhores, como o próprio MAL11, como o VISC11, como o XPML11, como o HSML11, enfim, né? São diversas oportunidades aí para a gente diversificar nossa carteira muito bem dentro do segmento de shoppings aí como um todo, tá? Novamente deixando aqui para vocês o nosso cupom Capitalizo10 nos últimos dias aí, desconto de até 20% para vocês na compra de todas as nossas assinaturas e tá aqui as nossas assinaturas, tá, pessoal? Lembrando que aquelas carteiras que eu citei, as diversificadas e também a nossa carteira de FIIs e REITs estão aí no nosso produto Carteiras Capitalizo, né, não somente com essas carteiras, também quem tem carteira de ações aí dentro do nosso Carteiras Capitalizo, carteiras de criptativos, enfim, tem carteira de tudo aí que você quiser, né? Então já aproveita e já utiliza o nosso cupom aí Capitalizo10 para você então aí adquirir o nosso produto Carteiras Capitalizo com um desconto aí de 20% no boleto ou pode parcelar no cartão aí com desconto de 10%, tá? Também deixo vocês muito bem à vontade para entrar em contato com a gente, seja via e-mail, seja via WhatsApp, também as redes sociais, né? Instagram, Twitter, nos nossos canais do Telegram, ou se não, deixa aqui nos comentários aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao vídeo, em relação aos ativos, em relação a Capitalizo, pode deixar nos comentários que a gente vai entrar em contato com vocês, tá certo? Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Valeu!